Esta semana, o nível dos rios Negro e Solimões começou a baixar, o que marcou o início da vazante na região norte. Alívio para milhares de famílias atingidas pelas alagações. Mesmo assim, a vida em alguns municípios só deve voltar ao normal em pelo menos 45 dias. Como é o caso de Anamã, a 129 quilômetros de Manaus. Em 5 anos, a cidade sofreu 3 grandes cheias e a prefeitura vai apresentar um projeto ao Ministério das Cidades para mudar Anamã para uma área de terra firme e acabar de vez com o sofrimento da população. Em Manaus, o Rio Negro começou a vazar. Já desceu 5 centímetros desde segunda-feira. Graças a Deus, estamos felizes por isso. A água está baixando. O Rio Solimões, que alagou várias cidades do Amazonas, também dá sinal que o período de cheia acabou. Alívio para os moradores de Anamã, localizada a 129 quilômetros da capital. Já são 2 meses vivendo sobre a água. Não existe banheiro, existe, mas ninguém pode usar o banheiro. Só quem tem casa de 2 pisos. E mesmo assim vai para a água. Todas as ruas da cidade se transformaram em canais que dão passagem às canoas e barcos. Não tem outro jeito de se locomover hoje aqui em Anamã. E a vida só vai ser normalizada mesmo quando a cidade secar completamente, entre 40 e 50 dias. É muita água que tem que escoar para o Oceano Atlântico e, portanto, o rio deve descer entre 1 a 2 centímetros por dia até atingir um máximo de 30 centímetros no mês de setembro. Tivemos 3 cheias grandes aí nos últimos 4 anos. Isso implica em impactos muito grandes também para a população ribeirinha que tem que conviver com esses processos a cada ano que passa. A impressão é a de ver uma cidade sitiada pela força da natureza. Inundadas, todas as escolas fecharam. 3.000 alunos estão sem aula. Muita gente fugiu das alagações, mas quem ficou tenta tocar a vida. Daqui um mês e pouco a gente espera, né? Daqui um mês e pouco a gente já está com a vida normal mesmo aqui. Acabar com sofrimento. Com o pé na terra. O hospital fechou e foi transferido para esta balsa improvisada. No fórum, o piso foi elevado para não interromper o atendimento à população. O promotor continua com as diligências sobre a água. Não era justo que nós tirássemos o Ministério Público daqui, o Poder Judiciário, e transferisse para Manaus ou para Manacapuru e a população fosse sacrificada. A polícia comemora este ano não foi registrada nenhuma fuga de presos, mesmo com a delegacia alagada. Agora, as cidades atingidas pela cheia dos rios se preparam para um período perigoso. É quando aumentam os riscos de contágio de doenças pela água contaminada. O número de pessoas doentes já dobrou em Anamã. No meu caso, eu estou sem água da torneira, tenho que pegar em outro local, né? Aí muitas vezes a gente temos que utilizar essa água, né? Diarreia, que é a doença principal aqui nesse momento. Então, o número de crianças, como vocês podem ver, é imenso e a cada vez que as águas baixam mais, isso aumenta um pouquinho mais. O fim da cheia traz de volta quem se refugiou das alagações em outras cidades. Nós não conseguimos nem se recuperar da enchente que passou, né? Já chegou essa de novo. É começar tudo de novo, né? Foram 3 grandes cheias nos últimos 5 anos que praticamente destruíram Anamã. O prefeito quer transferir a cidade para uma área segura das alagações. O projeto já está no papel e tem a simpatia do Ministério das Cidades. Não é radical, é quando se sofre e quando se tem uma situação dessas. Nós temos que estar trabalhando em consertar, em arrumar, em fechar buraco, né, e não progredimos e não avançamos. Assim que abrir o bairro para lá, a primeira pessoa que vai sou eu, né? Eu e minha família. O verão amazônico vai até o fim de outubro. Tempo para reconstruir com o pouco que restou. Veja como fica o tempo neste fim de semana. O fim de semana será de chuva para a maior parte do Amazonas. Para Anamã, Tefé e Manaus, pancadas de chuva de curta duração que podem ser acompanhadas de trovoadas. No domingo, a temperatura máxima em Manaus chega aos 37 graus. Em Tefé, a variação vai de 26 a 34 graus no fim de semana. Em Anamã, a mínima fica em 25 e a máxima varia de 28 a 36 graus.
Na tarde desta quinta-feira, Manaus recebeu a 7ª etapa do Fórum de Marketing Digital 2013. Quem participou pôde aprender um pouco mais sobre o assunto do mundo virtual. Cada vez mais as pessoas procuram na internet uma forma mais rápida e simples de comprar. Para os empresários, é um ramo que pode ser muito lucrativo e ajudar ainda mais nas vendas. E foi isso que Jonatas descobriu. Dono de um pequeno restaurante, ele viu nesta nova ferramenta mais uma chance de lucrar. Antes a gente só pensava o quê? Não, vamos confiar no boca a boca, vamos fazer um panfleto. Não, agora a coisa é diferente. Nós já sabemos que site é importante, mas mais do que ter um site, é importante se relacionar com o cliente. E mesmo quem já está no mundo virtual pode aprender ainda mais. Esta blogueira e designer quer abrir o próprio negócio e precisa descobrir como atrair mais clientes. Eu ensino algumas dicas de customização no meu blog e eu gosto muito disso. Então eu quero abrir uma lojinha virtual linkada com o blog, né, para as meninas terem acesso a todas as coisas que eu faço. Para um dos palestrantes, pequenas mudanças no site podem trazer enormes benefícios e a forma de administrar as redes sociais também. Quanto mais simples for o site, quanto mais fácil ficar para comprar, para mandar um e-mail, mais fácil é para nós usuários comprarmos. E muitas vezes o dono da empresa, o dono do site fica pensando em 1001 ideias, quando é deixar o botão mais fácil. Né? Qual é a cor que eu devo apertar, para onde eu devo ir, quanto realmente está esse preço, em quantas vezes eu posso parcelar. A gerente da empresa que promove palestras como essa pelo Brasil confirma, essa é uma área em expansão e precisa de mão de obra capacitada. Teve a geração que está vindo agora, eles só estão conectados, então a gente tem que saber como se comunicar, tem que saber como atender eles e como até essa migração para muitas empresas hoje é muito difícil. E esta semana, a Associação de Comerciantes do Amazonas completou 142 anos. O general do Exército e comandante militar da Amazônia, o superintendente da Polícia Federal do Amazonas, o comandante-geral do Policiamento Metropolitano da Polícia Militar do Estado foram alguns dos homenageados na noite de comemoração pelos 142 anos da ACA. Além de receberem medalhas, a associação também contou um breve histórico de cada um deles, autoridades que prestaram grande serviço para o Estado. A ACA é a mais antiga associação do setor e abriu portas para outras como o FIEAM. A nossa entidade ela se confunde muito com a história socioeconômica do nosso estado. A nossa entidade nasceu no ciclo da borracha. Então, desde lá, vem promovendo o desenvolvimento através dos empresários do comércio e serviço do nosso estado. Você vai ver a seguir no Band Cidade. Domingo tem disputa em Manaus de MMA. 12 atletas do Amazonas vão competir. Veja também, moradores do bairro da Glória estão assustados com a meningite. Esta semana, 2 pessoas do bairro morreram vítimas da doença. A FVS descarta a possibilidade de um surto. A gente volta em instantes.